Por exemplo, o João Prensa, há bocado, atirou-se à posição que eu referi, dizendo, mas agora há uma medida magnífica que, aliás, está prevista no artigo 143 da proposta de lei, que faz com que o tempo que tenha sido prestado haja um impedimento da contratação em virtude de, se a pessoa já esteve contratada para aquela empresa a termo, para o mesmo empregador ou até para a sociedade com este se encontra em relação de participações recíprocas. É só para dar um exemplo de como é que, falando-se de cor e por alto, às vezes, de facto se dá uma ideia errada. Isto é assim, mas primeiro ponto, isto só impede a contratação antes de decorrido um período de tempo equivalente a 1/3 da duração do contrato. Portanto, isto significa que se aquela pessoa esteve lá 3 meses, significa que só durante 1 mês é que não é possível a contratação. Em segundo lugar, as exceções para isso. Este dispositivo não se aplica, e eu passo a ler porque vale a pena, porque as exceções são maiores que a regra. Há nova ausência do trabalhador substituído quando o contrato de trabalho a termo tenha sido celebrado para a sua substituição. O acréscimo excepcional da atividade da empresa, que é a fórmula abstrata onde cabe tudo o que se quiser. Há a atividade sazonal onde cabe o resto que faltava do tudo. E como se isto não fosse ainda suficiente. Diz, desde que o trabalhador anteriormente contratado ao abrigo do regime aplicável à contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego. Ou seja, isto não se aplica... duas coisas totalmente diferentes. Deixa-me acabar. Está a referir duas coisas totalmente diferentes. Uma questão é a aprovação do contrato. Esta regra do impedimento... quando é que não se aplica o tal impedimento 3 vezes. O que eu disse é outra coisa totalmente diferente. Ninguém pode ter um contrato com mais de 3 anos. Isso é a outra duração coisa. total dos contratos não pode ser mais de 3 anos. O que você me está a dizer são razões para não haver, para poder haver contratação imediata e não haver a tal interrupção no Não é verdade. O que você está a ler é exatamente não é verdade. Tem qualquer dúvida. Diz que o impedimento... Temos duas leituras diferentes na mesma lei. Se me der licença, eu acabo. Gabe-lhe a ferocidade com que defende o projeto governamental, mas o que a lei diz, eu sou jurista, Provença, se nós entramos aqui nessa técnica própria de debates parlamentares de baixo nível, de cada vez que um de nós intervém e o outro não gosta, começa-lhe a cortar o raciocínio, não vamos a parte nenhuma e seguramente os telespectadores lá em casa não nos agradecem. O que está dito na lei é, há este impedimento, não é possível contratar um novo trabalhador se verificar isto. E depois diz, não é aplicável este mecanismo a uma série de situações. E a última delas, e isto só tem uma leitura nos termos do artigo 9º do Código Civil da interpretação das normas jurídicas, designadamente quando se trata de trabalhadores à procura de primeiro emprego. O trabalhador primitivamente contratado tenha sido trabalhador à procura de primeiro emprego. Ou seja, os jovens que nos estão a ouvir neste momento lá fora, que estão na situação de total precariedade, os tais que são a grande maioria, a esmagadora maioria dos novos contratos que neste momento estão a ser celebrados, os tais que ganham 74% em média do trabalhador colocado num posto de trabalho sem prazo, os tais que engrossam a esmagadora maioria dos contratos a recibo verde, os tais que não conseguem ir a tribunal e que agora ainda pior, porque o Governo diminuiu drasticamente com esta proposta o prazo para irem tentar a ação de impugnação de despedimento para 2 meses. O mesmo Governo que está a liquidar os tribunais de trabalho, como o Tribunal de Trabalho aqui de Lisboa, onde foi extinta a 3ª secção dos 5 juízes, afundando-os completamente e neste momento corre já o rumor que vai ser extinto o 5º juízo. Isto é só para dizer que é uma profunda demagogia, e isso é que é demagogia, proclamar-se formalmente que as pessoas têm direito a exercer têm o direito a exercer determinadas faculdades, quando, primeiro, como já vimos em muitos casos, não as têm. E, em segundo lugar, têm-nos formalmente, não os têm substancialmente, que é o que se passa com a maioria das pessoas. Está a falar, nomeadamente, a questão de, por exemplo, de um trabalhador denunciar alguma situação que possa estar a decorrer na empresa, não... Essa é uma das questões. O Governo diz, é em 2 meses e é facílimo, porque agora o trabalhador só se dirige ao Tribunal de Trabalho no prazo de 2 meses e faz um mero requerimento a dizer que foi despedido e o empregador é que tem de alegar as causas. Mas, primeiro, isto esquece completamente que a decisão de ir a tribunal e intentar uma ação contra o antigo empregador é uma decisão difícil, muitas vezes que o trabalhador tem de levar mais tempo porque tem de medir muitas circunstâncias. Portugal é um mercado de trabalho microscópico, com setores completamente fechados dentro de si próprio. Um deles é o da comunicação social, por exemplo, em que um trabalhador sabe que se entrar em litígio com uma determinada entidade desse setor, provavelmente nunca mais consegue emprego nesse setor. E, portanto, tem de medir seriamente essa decisão, se tem meios para aguentar depois o decurso da ação, da forma como estão hoje os tribunais, muito provavelmente a ação não será julgada antes de terminar o subsídio de desemprego e,
E, portanto, essa decisão é uma decisão que muitas vezes leva mais do que 2 meses a ser tomada. Então, em segundo lugar, deixe-me só terminar, porque senão porque a o ideia Paulo fica Margado assim. de Carvalho acaba também por falar um pouco desta questão. Mas a outra questão é esta, é que isso, além do mais, é suscetível de multiplicar inutilmente os processos. Porque se este trabalhador, porventura, tiver outros créditos relativamente ao empregador, e desde logo em relação ao despedimento, por considerar que o despedimento é abusivo, o que significa que ele tem de alegar factos, que aquele despedimento tem de meter uma outra ação. E se tiver outros... Tem. É a opinião do seu ilustre colega João Correia, que ainda há 2 dias a defendeu na Ordem dos Advogados. Ou seja, não é nesta ação, muito provavelmente, que ele pode fazer, porque esta ação é uma ação de simples requerimento, eu fui despedido.